Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Em 1 João capítulo 3, a partir do verso 7, o apóstolo João vai abordar a respeito de algo muito importante que nós precisamos frisar. O mundo tem dois pais, Deus e o diabo. Não há uma terceira opção, ou somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. Não existe a opção de ser órfão, por exemplo. Não sou nem filho de Deus e nem filho do diabo. Não existe essa opção. O fato de termos um implica em rejeitarmos o outro. Assim, ele vai colocar que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. O verso 9, de maneira muito clara, ele explica isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ou nós somos de Deus e fugimos da prática do pecado, ou nós somos do diabo e continuamos a viver de uma forma que desagrada a Deus. Quero deixar bem claro que João em momento algum diz que crente não peca, que é uma doutrina que existe e muito por aí no meio evangélico. E muitos dizem que se a pessoa comete pecado, ela perdeu a salvação e precisa novamente se reconectar ou reconciliar com Deus. É verdade que o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, mas de maneira alguma perdemos a nossa salvação. O que o texto diz claramente é que o crente que tem prazer em Deus, é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Há uma diferença muito grande entre falar viver na prática do pecado e cometer pecado. É como se eu falasse para você, eu vou à churrascaria, ou eu vivo indo à churrascaria. Quer dizer, um é a prática constante, o outro é algo esporádico, sem uma periodicidade. Assim, aquele que vive, que nasce de Deus, não tem este prazer no pecado, não vive na prática do pecado. Até porque João estaria se contradizendo, falando que crente não peca, ou aquele que nasceu de Deus não peca. Porque ele havia acabado de falar no capítulo 1 que aquele que não comete pecado é mentiroso. Então é evidente que não se refere à prática do pecado, mas sim à constância, à vivência, ao não arrependimento. Portanto, esta é uma resposta que precisamos dar a nós mesmos e a Deus. Somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? Vivemos na prática do pecado, deliberadamente vivendo sem arrependimento naquilo que desobedece e desagrada a Deus, ou somos nascidos de Deus e, como diz no final do texto, no verso 10, nós praticamos a justiça e amamos o nosso irmão. Grandes desafios para a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor e bondade, porque o Senhor nos escolheu para servir. Obrigado porque o Senhor nos salvou e nos deu este presente da vida eterna. E assim, o prazer nosso está na lei do Senhor, está em cumprir os teus mandamentos, está em obedecer à tua vontade. Livra de nós, ó Deus, o pecado. E quando cometermos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe pela graça e amor do Senhor. Ajuda-nos a andar na tua presença. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, pelo Facebook e pelo YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.